A paz de Deus a todos. Bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Irmãos, vou mostrar a vocês um áudio aqui e a gente vai comentar esse áudio. Só um minutinho aqui. Não estou entendendo bem. Sim. A tradução correta de João Ferreira de Almeida, que está na ACF, está falando o seguinte: até que por fim chegaram duas falsas. Nessa outra Bíblia, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira e da Imprensa Bíblica Brasileira, que são as outras duas grandonas, eles removeram a palavra falsas. E aí eu vou te explicar qual é a gravidade que tem nisso. Eu vou repetir o áudio só para vocês verem. A tradução correta de João Ferreira de Almeida, que está na ACF, está falando o seguinte: até que por fim chegaram duas falsas. Nessa outra Bíblia, que é a Bíblia da Sociedade Bíblica Brasileira e da Imprensa Bíblica Brasileira, que são as outras duas grandonas, eles removeram a palavra falsas. E aí eu vou te explicar qual é a gravidade que tem nisso. Irmãos, o que está acontecendo aqui nesse áudio? O Josafá, ele está refutando aqui Bíblias, traduções, que foi acrescentado, que foi tirado, empresas, né, que mantêm as Bíblias aqui vendidas no país. Seguinte, por que agora ele até fala que ele vai refutar aquela história de Calvino, doa quem doer, quem gosta, quem não gosta? Eu disse e repito, o Josafá já era. E ele tomou um caminho de sempre estar criando polêmica. O Josafá, a pessoa dele é essa: eu sou polêmico. Ele quer tudo que é polêmica, ele quer. Ele é o homem da polêmica. E o que acontece? Ele já não tem mais assunto, ele já sabe que o público está cansado, sabe? Dessa lorota, encheção de linguiça, baboseira, entendeu? Que ele fica falando aí no YouTube em relação à congregação. Ele sabe que o público já cansou, ele sabe que o público já está tendo náusea estomacal por causa de tanta lorota, tanta história que ele fala. Tanto que você vai ver o número de inscritos e o número de pessoas que acessam lá o canal dele em visualizações e em like, você vê que aquilo ali não, sabe, não tem nada a ver. Então, irmãos, na verdade, muita gente se empolgou com Josafá por motivos que eu já disse aqui. Josafá, ele pega confusão e traz, ele põe pessoas em confusão. Por quê? Porque ele pega as pessoas e começa a dizer: fizeram isso e isso com você, fizeram isso com a irmã, com o irmão, com não sei o quê, o ministério é isso, isso, aquilo, e começa a inventar um monte de história, um monte de confusão e colocar um contra o outro. Mas ele já viu que isso daí não está surtindo efeito mais. Então, o que ele está fazendo? Ele está tentando, né, de alguma forma, entendeu, mudar, né, a história dele para ver se ele, de alguma forma, se safe. Eu acho que ele deveria de fazer como ele sempre disse para o ministério. Como ele sempre chegou e falou para o ministério: olha, vocês têm que pedir perdão para a Irmandade, vocês têm que vir, se humilhar, pedir perdão e tal. Acho que ele deveria fazer o que ele sempre indicou que o ministério fizesse, né?
o ministério que ele julgou estar errando, né, com a Irmandade, em palavras, coisa que o Josafá faz e fez de montão. Mas esse remédio que ele aplica para os outros e que ele indica para as pessoas, ele não quer fazer uso, sendo que ele está cometido da mesma enfermidade, que é o quê? Maltratar pessoas com adjetivo, que é o quê? Afrontar, que é o quê? Enganar pessoas, porque ele engana pessoas com essa armadilha psicológica dele, dizendo que a pessoa não tem que estar na congregação, que a congregação é isso e aquilo, e que tem que ter estudo bíblico, e que estudo bíblico é tudo, porque Jesus disse: as escrituras, examinai as escrituras, porque julguei nelas ter a vida eterna, e elas testificam de mim. Quando Jesus estava falando disso, ele estava falando o quê? Eu estou nas escrituras. Para quem? Para os judeus, que inclusive escolheram Barrabás e negaram Jesus no julgamento, onde o Sinédrio estava lá e também os romanos, o imperador romano, César, né? E foi, naquele momento, julgou Jesus de forma escolhendo Barrabás, e Josafá fez a mesma coisa. Por quê? Ele disse que nós, da congregação, CCBanos, teríamos que escolher entre Jesus ou escolher, né, estar fazendo estudo bíblico. Primeiro que Jesus nunca disse que deveria ter estudo bíblico em nenhuma das suas falas, para ninguém. Porque quando ele diz examinar as escrituras, ele está dizendo para aquelas pessoas ali naquele contexto, e Josafá sabe disso. Só que o Josafá, tentando ludibriar todo mundo, o que ele fez? Ele inventou, não. Ele veio atacando por pontos. Não, que tem a profecia, que a pessoa vai lá e busca a palavra, e veio atacando por vários pontos, atacando os erros do ministério, atacando tudo. Ele sempre disse que a Bíblia era a palavra de Deus, irrefutavelmente, E hoje ele está dizendo nesse áudio aí que a Bíblia tem erros, né, de coisas que foi acrescentada e coisas que foram tiradas. Então, como é? E eu sempre disse isso aqui para todo mundo, que alguém pode dar ouvidos, dar crédito a Josafá, porque agora ele está dizendo exatamente o que eu já disse nos meus vídeos aqui várias e várias vezes, que a palavra de Deus é uma coisa e aquilo que o homem falou é outra coisa. E o que o homem mudou na Bíblia é outra coisa. E aquilo que o inimigo falou, como eu vou sugerir aqui agora, Mateus 4, né? Pedro, se não me engano, 1 Pedro ou Atos, se não me engano, nem me lembro onde está essa passagem, para ser sincero e verdadeiro. Quando o inimigo diz em Mateus 4, vou te dar todo esse reino aqui se você prostrar e me adorar. Aquilo ali não era Deus que estava falando. Deus não inspirou o inimigo a fazer aquilo. Mas, segundo Josafá, toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Sendo que quando Pedro pregou isso e falou isso, ele estava dizendo que o testamento, que era o primeiro testamento, estava todo ele dizendo, né, todo ele, aquilo que foi dito como profecia e aquilo que foi usado dos homens que Deus usou na terra, foi inspirado por Deus, como Moisés, como Abraão, como os profetas, como os sacerdotes que foram servos verdadeiros de Deus. Esses foram usados por Deus.
E isso é que estava em Esdras, isso era que estava em livro de Daniel, isso é que estava em Êxodo, isso é que estava nos livros, primeiro, nos Pentateucos, coisa que eles tinham recebido como revelação do Espírito Santo de Deus, inspirada por Deus. Agora, me sai uma pessoa hoje dizendo que tudo que está escrito no livro Bíblia Sagrada foi Deus que inspirou tudo. Exatamente não. Né? E outra coisa, até mesmo lá no Primeiro Testamento, tem uma parte que Deus não inspirou. Quando o inimigo, a serpente, chegou até Eva e contou aquela historinha para fazer Eva comer o fruto. Então, como é que eu, que não sou leigo, que não tenho estudo, graças a Deus, eu digo nessa parte, eu prefiro não ter estudo, porque eu vou ficar fazendo um monte de pergunta, querendo decifrar e explicar a Deus quando eu não consigo explicar e nem decifrar a mim mesmo. Então, para que eu tenho que perder esse tempo? Amigo, se eu tenho que fazer alguma coisa, estudar alguma coisa, fazer alguma coisa, que seja para ser melhor para mim e para os outros. Primeiro para Deus, mas para mim e para os outros. Eu não tenho que ficar estudando, entendeu? Historinha de tem que estudar porque há o contexto, que o texto, que meu amigo, Jesus falou, quando Jesus voltar, ele encontraria, será que ele encontraria fé na terra? Não disse quando Jesus voltar, será que ele encontraria teologia na terra? Estudo bíblico na terra? Não. Ele disse que seria salvos, bem-aventurados os que não viram, mas os que creem. Então, meu amigo, é por fé, é por crer, não é por estudo. E agora, com o áudio que ele colocou aí, eu estou dizendo a vocês o quê? Que eu estou dizendo para resumir esse vídeo aqui. Que ele achou um caminho, né? Para ele poder fazer mais vídeo, para ele poder fazer as histórias dele. Mas só que aquela história. Ele vai ficar enchendo linguiça no YouTube para tentar manter, né, uma parcela de pessoas com ele, para ele manter o canal dele. Por quê? Porque se o canal dele começar a cair, como já está caindo, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar em desespero. Ele vai entrar em desespero. E ele vai entrar em desespero por quê? Porque ele não sabe mais o que fazer para manter o canal. E eu sempre disse a ele, meu amigo, constrói algo sólido. Essas coisas que você faz não tem nada de bom, não é sólido, isso aí constrói algo de onde as pessoas chegam e se alimentam. Isso aí não é alimento, isso envenena as pessoas. Isso aí alimenta o ódio, entendeu? Não a vida. Eu disse para ele, você tem que dar alimentos do céu, do reino do céu, não esse tipo de alimento do inferno que você dá para eles. E eu estou dizendo isso há muito tempo. E tem muitos YouTubers, além de Josafá, fazendo a mesma coisa. Vários. E sempre aparece vídeo aqui para mim ficar vendo, mas eu não vou comentar esses caras. Eu já fiz a asneira, tá? De comentar sobre Josafá. Mas eu estou aqui, entendeu? Que eu acho que, de uma certa forma, eu contribuí para ele se promover. Mas foi um erro que eu cometi pensando que estava acertando. E eu já pedi perdão a Deus por isso. Agora, eu digo a Josafá, ele vai cair e vai cair feio. Deus permita, tá? Deus tenha misericórdia dele e que Deus permita que ele se arrependa. Porque tem uma pessoa aí, fez até uma situação, falou de um vídeo do Adam, né? Do Adam. E ele voltou para a congregação. Então, quer dizer, eu não vi muito profundo, mas eu só vi a chamada, né? E depois eu passei um pedaço, a pessoa estava dizendo, mas depois, bem lá no finalzinho, já acabando o vídeo, que eu botei um pedacinho lá bem no final para ver, aí
estava dizendo que o Adam tinha dito várias coisas contra o ministério, contra a congregação e tal, e agora voltou. Será que ele conseguiria ficar? Meu irmão, eu quero deixar um recado aqui para você, YouTube, que está fazendo esse vídeo, e quero deixar um recado para o Adam, e quero deixar um recado para toda a igreja, para todo mundo. O que tinha que acontecer de maravilhoso aconteceu no coração dele. Ele se arrependeu. Isso, Deus, é o que mexe o coração de Deus, é o arrependimento. E se isso aconteceu, se ele ficar na congregação, se ele não ficar, tanto faz, tanto fez. Eu quero que fique de coração e que a Irmandade tenha paciência, que a Irmandade tenha o amor, tenha misericórdia, tenha compaixão e aceite ele lá na localidade dele, no setor dele, e que a Irmandade entenda que alguma coisa mexeu com ele para ele ter essa atitude e essa reação. A mesma coisa com Josafá, porque para o Josafá chegar a esse desequilíbrio tão grande, emocional e psicológico, para botar tanta coisa que ele botou no YouTube, eu disse, sempre disse e vou repetir, ele está cheio de sentimentos, sabe, ruim, sentimento que abalou a pessoa dele, o emocional dele, para ele chegar a esse ponto. Coisa que ele não conseguiu administrar, sentimento que ele foi, a administração dele foi essa, a vingança, entendeu? Ele partiu para esse remédio, essa foi o remédio que ele achou para a enfermidade dele. Mas nós sabemos, irmãos, que isso não leva ninguém a nada. Eu gostaria muito que as pessoas que eu errei, a começar pela minha família, porque na minha família eu tenho um problema e, sabe, muito grande, e eu boto na mão de Deus. Eu queria o perdão da minha família, de pessoas da minha família que eu errei, e quero, e lutei e busquei isso. Só que eu sempre fui uma pessoa muito seca, uma pessoa muito verdadeira, muito ali, e uma coisa eu digo para qualquer um, eu não vou passar pano para ninguém, eu errei, o que eu errei está errado, não vai mudar o erro, mas o futuro, o presente, agora eu posso mudar. Mas só que o inimigo, ele é safado. O que ele faz? Por isso que eu falo em relação a Josafá. Ele te lança num prato, ele te lança num laço, numa armadilha, e você cai. Aí ele te faz de marionete, ele te acaba, ele te destrói, ele só coloca em você algo ruim, veneno, e aquilo vai te acabando, vai te acabando, vai te acabando, vai te acabando. Que Deus tenha misericórdia, irmão. De mim, principalmente, sabe? E de Josafá, da minha família, porque a minha família que eu falo só algumas pessoas, não é toda a minha família. Pessoas da minha família, pessoas que são da minha família e que eu preciso não perdoar, porque eu já perdoei. Mas como são da minha família, eu preciso, sabe, conseguir ter um relacionamento, me relacionar. Mas não consigo me relacionar, porque elas também, essas pessoas são bem duras, bem difíceis. E a gente sabe que dentro da família é sempre mais difícil, né? De você resolver do que lá fora. Lá fora você chega pro cara, olha no olho dele e fala, meu irmão, olha só, errei, me perdoa em nome de Jesus, acabou. Família não, cara. Família você tem que se relacionar, você tem que ter convívio, você tem que dar a outra face. Então, é complicado, porque às vezes você quer se dar bem com aquela pessoa, mas você não consegue. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está no momento, não está no equilíbrio, na capacidade dela de te perdoar, de entender que você é um ser humano, que você erra. E é o que eu estou dizendo aqui. Josafá é um ser humano, errou, foi levado a errar, foi alimentado pelo mal para fazer e praticar o mal. Mas eu digo a todos da congregação, nós podemos perdoar sim o Josafá. Eu posso e você pode. Eu espero que realmente ele tenha atitude do Carlos Einar, do Adam, e se arrependa e volte.
Meu irmão, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já tirei um monte de gente da congregação, já falei isso, já fiz aquilo, igual o YouTube estava lá falando, mas o Adam falou isso, falou aquilo, aquilo outro. Eu não vou chamar essa pessoa de coisa ruim, de nada, entendeu? Não vou botar adjetivo. Mas sabe que você, meu irmão, que está postando esse vídeo aí, dizendo, botando em dúvida a volta do Adão, você não está fazendo algo legal. Você está trazendo as palavras dos vídeos que ele fez. E olha que ele nesse momento que ele fez esse vídeo, ele estava criticando o ministério. E agora, porque ele voltou, você está trazendo as palavras que ele falou contra o ministério para poder colocar lenha na fogueira, trazer guerra entre ele e a Irmandade para que ele não fique na congregação. O que é que você tem a ver com isso? Se o Adão voltar para a congregação e ficar na congregação, você não tem nada com isso. Isso não tem nada a ver com você. Isso não tem nada com você. Você não tem nada a ver com isso. Você só tem que cuidar da sua vida. E deixa que Deus cuida da vida de todo mundo. E deixa o Adão cuidar da vida dele. E o ministério, a Irmandade, a igreja, por que você faz esses vídeos, tá aí com esses videozinhos de encrenca? Vídeo que você pega uma fala que um homem falou desagradável há um tempo atrás e agora vem jogar na mídia e expor, dizendo, será que a Irmandade vai perdoar isso tudo aqui? Vai perdoar, irmão, sabe por quê? Porque nós temos que perdoar. Perdoai as nossas dívidas. Nós falamos assim na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você está aí, fazendo papel de juiz, metendo sentença, assinando sentença, fazendo e acontecendo. Fazendo tudo quanto é coisa aí, dizendo, não, que agora a Irmandade não vai aceitar, que vai aceitar, que não vai aceitar. Jogando veneno entre as pessoas. Se for você amanhã pedindo misericórdia, você vai querer misericórdia. Se o irmão se arrependeu e ele voltou, é porque ele pediu a Deus e Deus deu e usou de misericórdia com ele. E quem é a Irmandade para não perdoar e para não usar de misericórdia com ele? Quem é a Irmandade? E o ministério? Quem é? É mais que Deus? É mais que Cristo? Agora, por que você está como um ser humano, um cidadão que deveria estar pregando o reino de Deus, dizendo, tá? No teu vídeo, que será que a congregação vai aceitar ele de volta depois de tudo que ele falou do ministério? Ele falou muita coisa que não é agradável, mas tudo que ele falou, se ele se arrependeu, Deus perdoou. E se Deus perdoou, quem é o homem para não perdoar? Se Deus perdoa, por quem é o homem para não perdoar? Se Deus usa de misericórdia comigo, com meus erros, quem sou eu para não perdoar as pessoas que me ofenderam? Então, meu amigo, saiba disso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, hoje, você está fazendo esse julgamento aí. Eu quero saber se amanhã você precisar de perdão de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de alguém da tua família, da tua esposa, de qualquer pessoa que seja, de um vizinho. Você vai querer ser perdoado, não vai? Você vai buscar misericórdia dessa pessoa e vai querer o perdão dela, não vai? E se você não usa de misericórdia, como é que você vai querer misericórdia na sua vida? Então, atenta para a semente que você planta, porque essa semente vai germinar. Essa semente vai germinar e ela vai crescer e ela vai dar o fruto.
E é o fruto da semente que você planta que você vai comer, que você vai se alimentar. Então presta atenção. Quando você está plantando mal, sujeira, imundície, intriga, guerra, dissensão, tudo que é coisa ruim, e outra coisa, nenhuma gota de misericórdia, você está plantando e você vai colher. Porque se você não tiver, meu irmão, uma mudança, você vai colher tudo que você plantou. E ó, na hora da colheita não tem como correr. Eu já ouvi isso, alguém dizendo que a semente é opcional, mas a colheita não. A semente você escolhe qual você vai plantar. Mas o que você vai colher, você não tem como escolher, porque você vai colher aquilo que você semeou, aquilo que você plantou. Então, saiba disso. Não esqueça disso. Lembre-se disso, que Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, está aí o vídeo, cresceu de novo. Eu peço a vocês, perdoe sempre, chorando, rindo, fácil, difícil, guerreando na guerra. Perdoe sempre, porque nós erramos muito e nós precisamos o tempo todo da graça, do perdão, da misericórdia de Deus na nossa vida. E em relação a perdão de salvação, de vida eterna, a gente vai falar disso num outro momento, porque senão vai ficar grande. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ser como Deus, como Jesus. Perdoai, porque eles não sabem o que faz. Mesmo sendo Deus, ele escolheu o caminho da obediência, se diminuiu até morte de cruz para obedecer, para que tudo que fosse o projeto de Deus se concretizasse na minha e na sua vida. E ele não mudou nenhum segundo. Sofreu, passou por tudo, mas continuou a obediência. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então que nós possamos fazer isso. Porque quando eu olho para o sacrifício de Jesus, irmãos, sendo Deus e não usurpou ser igual a Deus, irmãos, olha o tamanho dessa humildade. Olha o tamanho dessa humildade. Não tem como. Porque Deus é um só. Ele se humilhou para ele mesmo. Porque o inimigo jamais poderia humilhar Deus. Mas ele se humilhou para ele mesmo. Você se humilhar para você mesmo é você se humilhar para... Quando você se humilha para você, porque o seu eu é o que é o mais forte em você. É o que fala mais alto. Mas quando você se humilha para você mesmo e fala, não, o meu eu vai ser humilhado. Eu vou colocar ele lá no lugar dele. E o meu Deus, a minha fé, a minha obediência ao meu Deus é que vai ser colocada em prática. Meu irmão, quando você consegue fazer isso, você destrói o inferno numa pancada. Por quê? Porque você está deixando tudo, você está colocando tudo, tirando tudo e deixando não. Deus é que é Deus e é só Ele. Não tem outra soberania. Eu não tenho por que me exaltar. Eu não tenho por que querer me aparecer. Eu não tenho por que brigar, por que crescer, por que atingir, por que agredir, por que querer, sabe, ser o destaque no pedestal. Não. E aí eu falo para você, Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, o próprio Deus. Jesus, o próprio Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se diminuiu, se fez pecador, se fez fraco, se fez tudo, se fez nada, para que todos nós fôssemos novamente reconciliados com ele. Então, irmão, qualquer sacrifício que você fizer, e ele não quer o sacrifício, mas para obedecer, por amor a Deus, para obedecer a Deus, no temor a Deus,
Às vezes você tem sim, quase que a maioria das vezes, sacrificar o eu, a carne, entendeu? Porque essa carne aqui, irmão, pensa num negocinho difícil, pensa num negócio complicado. Ela tem guerra. A carne milita contra o espírito. Irmãos, não é brincadeira. Por isso que vale a pena buscar. Mas buscar é o quê? Só congregar? Irmão, não é só congregar. É diminuir, é crescer em espírito e diminuir em carne, entendeu? Isso é buscar. Porque a árvore, irmão, ela pode crescer muito, ela pode subir muito, só que tem um detalhe, ela tem que ter raiz. E raiz, irmão, para manter ela em pé, quando o vento vier, não arrebentar ela. Por quê? Ela tem que ter raiz. E para ter raiz, irmão, raiz não cresce para cima, raiz cresce para baixo. E quanto mais embaixo a raiz for, quanto mais ela furar, mais ela crescer, mais ela descer, mais forte a árvore vai ficar em cima. Então, irmão, vamos fazer como a árvore. Vamos seguir o exemplo, a natureza. Vamos seguir o exemplo da árvore. De toda a natureza, ela obedece a Deus. E é por isso que a natureza está aí. Ainda que o homem faça tudo para destruir, mas a natureza obedece a Deus. E se nós obedecermos a Deus, não vai ter nada que destrua nem você, nem a mim. Que Deus te abençoe. Que você tenha força em espírito. Receba de Deus, em nome de Jesus, a força do Espírito Santo para você lutar contra a tua carne, contra o seu eu, contra a sua vontade, contra o seu ego. E que você seja, em nome de Jesus, vencedor nessa luta contra a carne. Pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E perdoe, porque você foi perdoado pelo Criador. Eu fui perdoado pelo Criador. Quando a única coisa que tinha para mim, que eu ia viver, era a morte eterna, a condenação eterna. E Ele me perdoou. E nós vamos falar disso a qualquer momento. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, Josafá, se arrependa. YouTubes, se arrependa. Irmão Adam, Deus, o Espírito Santo, trabalhou no teu coração para que você voltasse. Então, que você, meu irmão, permaneça e que Deus te dê força e estrutura. Porque, irmão, é melhor você humilhar a sua carne e o Espírito tomar você e você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo guiar você do que você ser guiado pela sua carne, pelo seu eu, pelo seu ego, pelo seu orgulho, entendeu? Porque quando nós fazemos isso, deixamos isso acontecer, irmão, a coisa fica ruim. Nós só fazemos coisas horríveis. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.